Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho sobre a saída do Arthur Jorge. Depois de fazer talvez o maior ano da história do Botafogo, vai começando um certo desmanche. O Almada já foi embora, eu já até trouxe vídeo dele aqui no canal, e agora perde o seu técnico também. Vou comentar um pouquinho a respeito, só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então, eu separei aqui já uma fotinha do Arthur Jorge, esse daqui eu acho que foi no título brasileiro, né? Pela arquibancada no final, parece ser no Engenhão. Enfim, eu separei aqui duas guias. A primeira é a do Botafogo, na nota oficial. Deixa eu só ajustar aqui a tela. Na nota oficial sobre a saída do Arthur Jorge, só que é uma nota bem rápida, é tipo, Arthur Jorge foi embora, é isso aí, rapaziada. Essa é a nota. E, e aí eu separei outra guia pra gente aprofundar ainda mais sobre essa saída do Arthur Jorge, que nem eu falei, provavelmente, acho que com certeza, o maior ano da história do Botafogo. Ganha Libertadores, maior título da história do Botafogo, e ganha o Brasileirão também. O Arthur Jorge foi peça primordial para esses títulos, organizando o time, e realmente conseguiram montar um timaço, que nem eu falei, é um Botafogo que vai se desmanchando, né? Porque o Adrielson veio na reta final, já voltou para o Lyon. O Almada fez essa temporada pelo Botafogo, vai para o Lyon, já saiu do Botafogo. Perde o seu técnico também. Tem vários outros jogadores sendo especulados. Mas eu sempre destaquei aqui no canal. É a SAF, cara. A SAF, o Botafogo ia ter um time de altíssimo nível, jogadores. Calma aí, é porque eu coloco alarme para assistir alguns jogos, daqui a pouco começa Crystal Palace e Chelsea. Enfim. É, E aí acaba que, por exemplo, agora perde o seu técnico também e, e vai se começando um desmanche. Só que nem eu comentei, a SAF é assim, cara. O Botafogo vai ter times muito competitivos, muito fortes, mas esses jogadores vão acabar dificilmente criando uma identificação muito forte. Por quê? A ideia é, você contrata um cara que está tendo uma boa oportunidade de mercado, você paga um pouquinho mais barato do que você enxerga que ele vale e você revende mais caro. Então, por exemplo, o Luiz Henrique, o Botafogo pagou caro pra caramba. Agora já está sendo especulado propostas de 40 milhões de euros ou até mais do que isso. Então, assim, se chegar essas propostas, tem que vender, não tem nem que pensar. Assim, você contrata um cara que é uma oportunidade de mercado, nem que pague caro, e você revende mais caro. E esse é o intuito da SAF, você ter o lucro. Então, assim, tem as partes boas, como são os títulos e os times muito competitivos, e tem as partes ruins. Esses caras não vão ficar muito tempo, dificilmente você vai conseguir criar uma idolatria muito grande com o jogador, porque ele não vai ficar muito tempo. Enfim. Aí a nota aqui do Botafogo, que nem eu falei, é tipo isso. O Arthur Jorge não tá mais com nós, rapaziada. É isso aí. É tipo isso a nota, ó. Botafogo e Arthur Jorge finalizaram como um acordo a rescisão de contrato de trabalho, incluindo o de seu staff técnico. O clube agradece aos profissionais campeões da Libertadores e Brasileirão pelas conquistas alcançadas. A nova comissão técnica será anunciada em breve, tá bom? Aí eu separei a outra aqui, e essa dele era do site oficial do Botafogo. Essa outra que eu separei aqui eu peguei da ESPN, beleza? Pra gente pegar aqui a maior quantidade de informações possíveis, beleza? E aí, eu tava vendo, já tá sendo especulado o André Giardini no Botafogo. O Giardini que chegou a treinar, acho que a seleção de base, chegou a treinar o São Paulo, né? E tá na América do México. A América virou uma equipe muito competitiva no cenário mexicano. É uma gigante, só que. Pô, não despausei o vídeo, porque começou aqui. Só que vinha embaixo nesses últimos tempos. Porém, recentemente melhorou bastante, vem montando um time competitivo. Tem o Henry Martin no ataque. O Aguirre, Rodrigo Aguirre, que jogou no próprio Botafogo, acho que lá para 2017. Ele é do América do México, e voltou a ser convocado para a seleção uruguaia. Enfim, esse é o time do Jardine no momento. Beleza? Aí aqui, ó, agora é oficial. Arthur Jorge não é mais técnico do Botafogo. Nessa sexta-feira, o Alvinegro confirmou a saída do técnico português, que aceitou a proposta do Al Rayyan do Catar. É o time do Roger Guedes, não é? O do Coutinho, né? Era o Aldo Rail. E ele, lógico, foi pro Vasco. Eu acho que o Al Rayyan é o do Roger Guedes. Que tem, acho que o Thiago Mendes também. O Gabriel Pereira, que era do Corinthians, eu acho que tá lá também. Se eu não me engano, é esse o time.
O Alvinegro informou que finalizou em comum acordo a rescisão de contrato de trabalho do técnico, já que o comandante tinha vínculo até o final de 2025 com os cariocas. A saída do Arthur Jorge já era esperada há algumas semanas, segundo antecipou a reportagem do ESPN, tá? Fontes ligadas ao clube afirmaram que à volta da Copa Intercontinental, o treinador já falava abertamente sobre o possível destino. Beleza, agora já tem um anúncio oficial, né? Alguns bastidores dessa saída do Arthur Jorge. Segundo fontes ligadas ao Botafogo, Arthur Jorge negociou com o clube do Catar sem ter falado com John Textor, o dono da SAF do Botafogo, né? Que causou desconforto nos bastidores. O Botafogo não tinha a ideia de melhorar a remuneração do treinador. Fontes do clube disseram que a ESPN que ele tinha um salário muito atrativo para o mercado brasileiro, que ainda foi turbinado por um bônus milionário pelo ótimo desempenho de 2024. Além desse desconforto, o Alvinegro se irritou pelo fato do Arthur Jorge ter conversado com interlocutores sobre a possibilidade de levar o meia Savarino junto com ele para o Al Rayyan. Beleza, o que mais dá para destacar? Os títulos, né? Terminou de forma meio ruim, né? Terminou com esse 3-0 para o Pachuca, que eu fiz as análises desses jogos todos. Então, Botafogo e Pachuca tem análise. Pachuca e ao Ali. Caraca, eu virei um cachorro, né? Ao Ali. E também do Real Madrid contra o Pachuca. Não, do Real contra o Pachuca não tem análise, não. Eu não assisti esse jogo inteiro. Mas os outros tem, tá bom? Tá aí no canal pra quem quiser. Ao todo, o treinador comandou a equipe em 55 jogos, teve 31 vitórias, 15 empates e 9 derrotas. Um Botafogo que foi a melhor equipe da temporada, até por isso conquistou Brasileirão e Libertadores. Teve alguns tropeços no Brasileirão que deixaram a competição viva, né? O empate em casa contra o Criciúma no Maracanã, o empate em casa contra o Cuiabá no Engenhão, o empate em casa contra o Vitória. Três tropeços que poderiam ter afetado a reta final do Botafogo, mas que aí nos últimos jogos voltou a ser o time que a gente espera. Ganhou do Inter no Beira-Rio, que era um jogo dificílimo. Ganhou o principal, que foi contra o Palmeiras no Allianz Parque. E fechou com chave de ouro, vencendo o São Paulo já em ritmo de férias no Engenhão também. O torcedor do Botafogo prefere que fale Engenhão ou Newton Santos? Tenho essa dúvida. Enfim, e aí fechou com o título brasileiro também, além da Libertadores. Beleza? Deu para passar aqui por tudo, então, e com isso se fecha o ciclo do Arthur Jorge no comando do Botafogo, uma passagem curta, mas muito marcante, conquistando títulos, conquistando o maior título da história do Botafogo, que foi a Libertadores, um time muito forte, mas que já vai se desfazer. E eu diria que o torcedor do Botafogo pode ter preocupações, mas não precisa ter tantas, porque se você para olhar aquele time do Botafogo antes dessa temporada, na temporada anterior, que pipocou, né? Tava com o Brasileirão encaminhado e acaba perdendo pro Palmeiras. É um time que se desfez completamente daquela temporada para essa que foi para essa passada e que foi campeão. Se você olhar o time titular, eu já comentei isso várias vezes em quase todos os jogos do Botafogo do Arthur Jorge. Se você para olhar o time titular do Botafogo dessa temporada multicampeã com a anterior que pipocou no Brasileiro, só sobrou o Marlon Freitas. O time inteiro mudou. E para essa próxima temporada a tendência é que algo parecido aconteça, né? O Adriel não vai ficar, Adrielson, aliás, não vai ficar. O Almada já foi anunciado que foi embora. O Luiz Henrique sendo especulado, já perdeu o técnico. Talvez o Igor Jesus seja vendido, talvez o Savarino seja vendido, enfim. E é isso que vai acontecer. Quase sempre com o Botafogo e com a maioria das SAFs. Pelo menos se estiver levando da forma correta, quando esses caras se valorizarem, e aí eles se valorizam pelo desempenho dentro de campo, consequentemente com títulos, você vende para você ter o lucro. E aí o que você faz? Você sempre tem que estar atento no mercado para trazer caras em uma boa oportunidade de mercado. Como foi o Almada, como foi o Savarino, o Luiz Henrique, o Igor Jesus, o Alex Telles, o Barbosa. Todos esses vieram em oportunidades de mercado. Você pagou caro? Pagou. Mas em caras que estavam em baixa. Em nenhum deles você trouxe um cara que estava em alta. Pode reparar. O Igor Jesus ninguém conhecia até outro dia. Surgiu no Curitiba bem e depois tinha desaparecido. O Botafogo foi lá e pegou. Luiz Henrique estava meio sumido ali no Betis, não era mais peça principal. O Almada estava jogando na MLS. O Alex Telles estava em fim de contrato. O Barbosa ninguém conhecia direito. Então, assim, tudo. O Vitinho tinha aparecido em um time pequeno da Inglaterra que ia ser rebaixado, que era o Burnley. Então, assim, tudo oportunidade de mercado. E é assim que se montou um time vencedor. O Botafogo pode muito bem fazer a mesma coisa nessa próxima temporada,
montar um time até melhor, ganhar Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Então, assim, é isso que tem que acontecer na SAF. Você contrata jogadores em oportunidade de mercado, caras que você vê que podem se valorizar. Quando eles se valorizam, você vende. Simples. E é aí que você vai ter o retorno financeiro, a saúde financeira e sempre manter um time competitivo. A grande questão é você ter que se desprender da questão da idolatria do jogador. Porque se você buscar, quando tiver a oportunidade de vender e não vender o jogador, daqui a pouco a boa fase passa, o valor de mercado diminui e você não tem mais o lucro da venda. A partir daí que vem os problemas financeiros e a partir daí que várias equipes brasileiras entraram em crise. Então, em um clube profissional, um clube que é SAF, quando chega esse bom momento, você tem que vender. Não adianta. O fato é esse, tá bom? E no geral é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu! E já comenta para você quem que é o técnico ideal para suprir essa saída do Arthur Jorge no Botafogo. Foi esse o vídeo, valeu e falou!